Oi, pega seu café, vamos conversar. Hoje eu queria falar sobre a gente seguir aquilo que a gente acredita e aquilo que edifica o nosso coração e não ir na onda de todo mundo. Eu vou te pedir para você ir na contramão do mundo e você vai ver o quão feliz você vai ser. Ao longo dos anos, a gente vê que o belo foi transformado em feio e o feio em belo. Isso em várias áreas. Então, se alimentar de forma errada, hoje em dia é legal, porque se você se alimenta bem, você é extremo. Não falar palavrão, hoje em dia é legal, porque se você não fala, você também é extremo. Não ver séries que não edificam, não ouvir funk, não ir a lugares, não ir a baladas e etc. Não consumir alguns certos tipos de música e artistas, você também é extremo. Mesmo quando é nítido que alguns conteúdos simplesmente não edificam e só falam de coisas ruins. Você quer um exemplo? Stranger Things. É uma série que todo mundo vê, foi lançada recentemente a última temporada, se não me engano, e que todo mundo vê. E a partir do momento em que você fala que você não vê, que foi o que aconteceu comigo, me olharam estranho. E eu fiquei pensando, quando que foi que a gente tornou o feio em belo? Porque se você for parar pra analisar, Stranger Things é uma série que fala de um demônio, que é o Vecna, né? Acho que é assim o nome dele, que possui as crianças, né? Ele fica possuindo as crianças, né? Então, possuiu o Will, esqueci o nome dos personagens, porque eu vi até um certo ponto, mas depois eu parei. Eu te pergunto, até que ponto isso é bom? Por que você consome Stranger Things? Stranger Things é só um exemplo de vários. Mas o que eu quero dizer, se não edifica, se não fala de amor, por que você vai consumir Stranger Things? Por que você vai consumir uma série que fala de um demônio que possui crianças, possui a alma das crianças? Por que você vai fazer isso? Só porque todo mundo vê? Então, a partir do momento em que eu falo, né, que eu falei nessa roda de amigos que eu não via, eu fui taxada de extrema. E posso ser sincera? Não tô nem aí. Eu não quero ver coisas que não fazem bem pra mim e pra minha família. Eu não quero ver coisas que não edificam meu lar. Porque esse é o propósito do belo. É você estar mais perto daquilo que te leva para mais perto de Deus. É você estar mais perto daquilo que edifica positivamente na sua vida. Então, falar palavrão não tem nada de belo nisso, então por que eu vou falar? Consumir séries, filmes, músicas que só falam de drogas, putaria, perversão, traição, demônio, morte, assassinato, por que eu vou consumir isso se isso não edifica, se isso não me faz bem? Se você tem um coração bom, eu te pergunto, por que você tá consumindo essas coisas? Só porque todo mundo consome? Começa a analisar por essa perspectiva o que de fato edifica a minha alma. E aí você vai ver que muitas coisas que todo mundo vê, faz, fala, não é tão bom assim. Mas esteja preparada, porque você não vai sentar mais em algumas mesas. Você não vai mais sair com algumas pessoas. E tá tudo bem. Aliás, tá tudo ótimo, porque você vai se tornar uma versão melhor de você mesma. A antiga Carol morreu e abriu espaço pra Carol mãe. Mãe, esposa, filha de Deus. E essa minha nova versão é a mais feliz que eu já tive em toda a minha vida. E eu sinto que muito disso, obviamente, é fruto de tudo aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida. E a partir do momento em que você deixa Deus entrar, você tem que estar pronto para abandonar
tudo aquilo que pro mundo é belo, porque pra Jesus não é. Então, eu não falo mais palavrão, eu cuido da minha alma, da minha mente, do meu espírito, do meu corpo físico. Tudo isso é pra santificar o nome de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é importante que você não se deixe levar pela opinião dos outros. Por que eu digo isso? Porque eu já me vi em situações, mais de uma, em que eu fui criticada porque eu tenho uma alimentação muito saudável aqui em casa. Então, meu filho, ele tem 2 anos, ele não come açúcar, ele não come fritura. A gente compra alimentos orgânicos, que não tem... Eu sempre vejo, eu passei a ler o ingrediente de todas as coisas que eu compro. E eu já me vi sendo alvo de críticas por pessoas e por mães também, que falam, primeiro filho, né? Tá explicado. Ixi, meu filho come de tudo, não tem essa frescura não. E por aí vai. Em que momento que a gente normalizou que comer doce, tomar refrigerante, chupar pirulito é legal? Já foi comprovado cientificamente que essas coisas fazem mal à saúde. Então por que uma mãe que resolve seguir uma linha saudável é errada e a mãe que dá pirulito pro filho é a certa? Por favor, não acho que eu tô te julgando, enfim, caso você faça isso, não é isso. Eu só quero que você entenda que a partir do momento em que você decide ir na contramão do mundo, as pessoas vão te taxar de extrema, vão te taxar de errada, vão te julgar, vão te olhar feio, vão te olhar torto. Mas é importante que você mantenha a sua cabeça firme, para que você não se deixe levar pela opinião do mundo. Seja contra o que o mundo prega. Tenha a sua própria opinião, forme a sua própria opinião, aquilo que faz bem pra você, pra sua família. A partir do momento em que você se abre pra Deus, te transforma de uma maneira que você nunca pensou. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não importa o que falem. Não importa quantas pessoas forem contra você e os seus ideais. Se mantenha firme nos seus valores. Se mantenha firme em quem você é. Se mantenha firme na sua verdade perante Deus. É importante que você entenda que não é porque o mundo diz sim que você tem que falar sim também. Pelo contrário, o mundo jaz do maligno. Então fale não para o mundo e sim para Deus. Eu sei que no início talvez seja difícil abdicar de certas coisas, mas peça para Deus te ajudar nessa batalha. Ele vai te ajudar. Ele vai tocar no seu coração. No início talvez seja difícil abdicar de falar palavrão, porque já virou um vício de linguagem, eu não sei. Seja difícil talvez deixar de ouvir certo cantor. Seja difícil talvez parar de ver uma série, ou de gritar com seu marido. Eu não sei qual que é a sua batalha. Eu não sei o que você transformou feio em belo na sua vida. Mas é importante que depois dessa mensagem você olhe pra dentro de si, pra dentro do seu coração, e veja o que você precisa mudar. Fala com Deus, leia a Bíblia, se analise o que tá corroendo o seu coração, o que era feio e precisa se tornar belo na sua vida, e o que você considera belo precisa se tornar feio na sua vida. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!